Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar início agora à resolução da atividade 2, a atividade que foi postada na nossa segunda semana. A segunda semana compreende o período que vai do dia 30 de março ao dia 3 de abril. Nesse exercício, nós vamos começar aqui, como sempre, colocando o e-mail, a turma, né? Repetindo aqui que vocês devem colocar sempre a turma de vocês para que durante a correção seja identificado qual a turma correta para cada resolução. E nosso exercício desta segunda semana, ele compreende não só o exercício, mas foi postado o tema da aula, né, como vocês viram, que o tema desta segunda aula foi a condução térmica, que vai complementar o tema da primeira semana. Na primeira semana, a gente apresentou as 3 formas de propagação de calor. E a partir dessa segunda semana, a gente foi detalhar cada uma dessas formas de propagação, começando pela condução térmica. Quando a gente clica aqui no próximo, vem um resumo do que é a condução térmica, que vocês deveriam ter lido, né? E na sequência, a experiência da condução de calor, onde a gente tinha aqui uma haste, foi colocado pregos presos com parafina, e quando a gente acende essa vela aqui, que ela vai aquecendo a ponta aqui dessa haste metálica, e aí a energia ela vai sendo transferida átomo por átomo até chegar na outra ponta. E como que a gente sabe disso? Porque os pregos que estão presos na haste vão, o primeiro mais próximo da vela cai primeiro do que aquele que está mais distante. Ou seja, a energia ela vai sendo transferida de um ponto para outro. Não há movimentação de matéria, ou seja, a ponta da haste não vira o início da haste, mas a energia ela vai passando átomo a átomo, molécula a molécula, de um canto para o outro, ela vai transferindo essa energia. E é essa a definição de condução térmica. Então, baseado nessa explicação e no vídeo que vocês assistiram, eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade para a resolução dessas questões. Então, vamos lá para a correção. Quando o calor se propaga num corpo sólido, temos nenhuma das alternativas, um aumento de moléculas no corpo, aumento da vibração das moléculas por condução, aumento de calor no corpo, uma movimentação das moléculas do corpo. Ou seja, num corpo sólido, quando há um aquecimento, o que é que acontece com as moléculas? Essas moléculas elas vão vibrar. E elas vão vibrar por que meio de propagação de calor? Condução. Então, essa é a alternativa correta. Assinale a alternativa em que ocorre exclusivamente condução de calor. Qual será, então, a alternativa em que ocorre apenas condução de calor? Dentre essas que estão listadas aí. Exclusivamente significa só condução de calor. Não ocorre outra forma de propagação. Então, água quente sendo misturada com água fria. Ferro de passar roupa queimando uma camisa. Vapor de água cozinhando um vegetal. Papel sendo queimado pela luz solar concentrada por uma lupa, ou nenhuma das alternativas. Qual dessas alternativas tem apenas a condução de calor sendo representada aí? Muito bem, quem respondeu, ferro de passar roupa queimando uma camisa. Aqui a gente tem apenas um exemplo de propagação de calor por meio da condução térmica. Sobre a transmissão de calor por condução, é correto afirmar que caracteriza-se pelo transporte de matéria entre regiões de um fluido em razão da diferença de densidade? Não tem transporte de matéria na condução, então esse primeiro já está falso.
Ocorre somente nos sólidos? Olha a atenção nessa daí. Caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura? Pode ocorrer no vácuo? Não, não pode ocorrer no vácuo. Precisa de um meio material para se propagar. Então, essa quarta também está falsa. E nenhuma das alternativas. Então, a única alternativa que está correta, qual é, gente? Qual foi a que vocês marcaram? Isso, caracteriza-se pela transmissão de calor entre partículas em razão da diferença de temperatura. Excelente quem marcou a opção que a gente acabou de ler. Vamos agora para a última questão desse nosso questionário. Bem simples, não é? Em qual dos casos a seguir a propagação de calor se dá principalmente por condução? Aquele era exclusivamente aquela questão anterior, ou seja, só condução de calor. Aqui não, principalmente por condução de calor. Qual é a opção correta? Vamos ver. A água aquecida numa panela colocada sobre a chama no fogão? A xícara que se aquece com o café quente? A água quente que sai do chuveiro? O cigarro acendido por uma lente que concentra os raios solares? A fumaça que sobe pela chaminé? Neste caso aí, nós temos como resposta correta a xícara, que se aquece com o café quente, né? Então, a xícara é um sólido e ela é aquecida quando em contato aí com o café quente que foi colocado. Essa é a resposta correta. Essa é a última questão da nossa atividade 2 e com isso a gente finaliza essa atividade. Para finalizar, eu queria deixar apenas um recado. Seja resiliente. Você é maior do que toda essa tempestade. Acredite, vai passar. Um cheiro grande e até o próximo vídeo.